Bom dia, graça e a paz do Senhor estejam com vocês nessa manhã de sexta-feira. Chegamos no nosso último dia de devocional. Dia esse comemorado, em todo o mundo como a Sexta-feira Santa. Para nós cristãos, um dia de memórias, um dia de reflexão, um dia de dor, por que não? E quero aqui fechar a semana com você, contando um pouquinho de como foi essa sexta-feira lá no tempo de Jesus. Durante aquela noite, Jesus ele foi interrogado, por Pilatos e por Herodes. Jesus foi espancado, foi chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, ridicularizando ele, porque ele era chamado de rei. E Judas, aquele que havia traído Jesus, acompanhou tudo isso de perto. E o que aconteceu com Judas? Judas se suicidou. Ele não aguentou a pressão que foi na alma dele ver aquilo que ele havia feito. Ele acabou se suicidando. Pedro continuou seguindo Jesus, mas de longe. E quando ele foi confrontado por ser um de seus discípulos, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes. Pilatos viu que Jesus era inocente. Tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava se revoltando. E para evitar mais violência, Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação. Nós lemos esse relato ali em Marcos, capítulo 15, nos versículos de 13 a 15. Jesus ele foi crucificado por volta do meio-dia e com 2 ladrões. O céu ele ficou escuro por cerca aproximadamente das 3 horas da tarde. Foi quando Jesus morreu. Naquele momento, houve um grande terremoto e o véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado de cima a baixo. Ali no Evangelho de Mateus, no versículo 46, nós podemos ver as últimas palavras de Jesus, onde ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus se sentiu desamparado por Deus naquele momento de dor, mas ainda assim, ele continuou ali até o fim. Ele foi crucificado, chicoteado, maltratado, humilhado por amor. Ele preferiu passar por todo esse processo, ele preferiu morrer para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a Deus, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. A Bíblia diz em Isaías que todas as nossas enfermidades foram levadas naquela cruz. Não foram só os nossos pecados. Se você porventura passa por alguma doença que tem te assolado, que você tem sofrido, olhe para a cruz. Na cruz há cura, na cruz há perdão, na cruz há libertação. E essa foi a sexta-feira. Sexta-feira em que Jesus morreu por nós, para nos libertar, para nos salvar, por amor, tão grande amor. Eu quero te lembrar que você tem um grande valor. E o seu valor não é qualquer valor. Não é um valor que dinheiro possa pagar, não é o valor que uma amizade apenas possa suprir. O teu valor é um valor de sangue. O seu valor é um valor de sangue derramado numa cruz, por tão grande amor. E eu quero já te trazer algo bom, uma boa notícia. A sexta-feira passa. O sábado é um sábado de dor, de silêncio, um sábado ali de luto, O túmulo de Jesus ele foi guardado durante o sábado. E Jesus, quando foi colocado dentro do túmulo, não foi colocado num túmulo qualquer, não foi colocado de qualquer maneira. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para poder colocar um destacamento de soldados, ou seja, tinham guardas guardando este túmulo e uma pedra lacrada, para que não fosse possível roubar aquele corpo, Para os discípulos não pegar aquele corpo.
Nós temos todo o relato de como foi isso em Mateus 27, nos versículos 65 e 66. Só que o sábado passa e o domingo chega. O domingo de Páscoa, como é conhecido. Domingo da ressurreição. Logo de manhã, houve outro terremoto. A pedra, ela foi removida e apareceu ali um anjo. Os guardas ficaram com medo e fugiram para contar aos sacerdotes. Vamos ler isso ali em Mateus, no capítulo 28, nos versículos... Vamos ler de 1 a 4. E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram até o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e suas vestes brancas como neve. Os guardas com medo ficaram muito assombrados como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia, ou seja, aonde estava ali o corpo. Ou seja, aquele corpo não está mais no túmulo. Jesus não está morto. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Que você tenha essa convicção, minha irmã, que Jesus está vivo. E a palavra nos garante que ele voltará para buscar a tua igreja, para buscar os que são seus. No nosso canal, no YouTube da nossa igreja, tem uma ministração feita há 3 anos atrás. E o tema dessa ministração, que o nosso pastor ministrou, chama O Domingo Sempre Chega. Assim como chegou com a ressurreição de Jesus, depois de um dia de dor, depois de um dia de luto, depois de um dia de silêncio, que foi aquele sábado. O domingo chegou para ser comemorado, porque ele está vivo. E assim como foi ministrado lá atrás, pouco tempo depois dessa ministração, nós vivenciamos isso como família. Nós temos uma princesa, que hoje está com 3 aninhos, para a glória de Deus. Linda, saudável, inteligentíssima, e que passou por um pequeno acidente numa sexta-feira. Foi internada, a família toda apavorada, os médicos desacreditados, porque ela era uma bebezinha de pouquíssimos meses e caiu e bateu a cabeça. Então tinham coágulos ali de sangue na cabecinha dela. Não se sabia, né, o tamanho do prejuízo, o tamanho do risco que seria tudo isso. E ali foram alguns dias. A sexta, de dor e desespero. O sábado, na angústia da espera. E toda uma igreja clamando a Deus junto com a família. Mas o domingo chegou. O domingo chegou para a glória de Deus. Onde a nossa Maitê foi curada. Teve a alta. Sem risco. Sem sequela. É uma criança linda. Que corre, brinca, louva a Deus. E assim como foi comemorado aquele domingo em que Jesus ressuscitou, foi um domingo de alegria. Assim nós vivemos também em família, um dia de alegria pela vida, pelo milagre que aconteceu. Que você possa passar essa sexta-feira, que para o mundo talvez seja de dor e de luto, mas que para você seja uma sexta-feira de alegria, uma sexta-feira de reflexão, lembrando que sim, houve a sexta-feira, mas que o domingo chegou. Tenha isso no teu coração. Ele está vivo. Foi por amor a você. Você não é preso. Você não é condenado. Seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como único Senhor e Salvador terá o seu nome no livro da vida. Você já tem o seu nome neste livro? Você já é conhecido pelo Pai através deste sacrifício que Jesus fez?
Eu quero orar com você. Pai, obrigada, Jesus, por tão grande amor. Preço algum que poderia ser pago pela minha vida. Mesmo eu sendo pecadora, falha, o Senhor me amou. O Senhor deu a vida por mim. O Senhor deu a vida por este irmão. Senhor, alcança aqueles corações que ainda não te conhecem. Que essas pessoas possam, Senhor, sentir o teu toque, reconhecer que este sacrifício foi feito por amor e não por tradição. Que você passou por tudo isso por escolha e não por obrigação. A palavra se cumpriu através de você, Jesus. E eu reconheço que o Senhor é o único que pôde me salvar. O Senhor é o único que nos deu livre acesso ao Pai a partir do momento que aquele véu foi rasgado. Abençoa, Senhor, a vida de quem está escutando essa mensagem. Abençoa, Jesus, a minha vida, a minha família. Que todos os dias da minha vida sejam, Senhor, sim, o domingo de alegria, o domingo de ressurreição. Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos. Ressuscita, Senhor, a alma que está abatida. Que essa pessoa possa sentir o seu toque e enxergar o sangue que ali foi derramado, o tamanho do amor e do valor que ela tem. Que o Senhor abençoe a cada família e que cada uma dessas pessoas possa passar este dia de Sexta-feira Santa, lembrando do teu amor, sentindo o teu amor através da tua presença que é real. Eu te louvo, eu te agradeço e engrandecido eternamente seja o teu nome pelo momento de cruz e ressurreição. Amém.